Alto, Gaboá. Alto exaltado. Este adjetivo aparece aproximadamente 24 vezes. A raiz vista neste adjetivo no verbo gabá e no substantivo gobá ocorre em todos os períodos do hebraico bíblico. Essa palavra significa alto, elevado, alto em dimensão, e as águas do dilúvio prevalecem excessivamente sobre a terra. E todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. Gênesis 7:19, primeira ocorrência. Quando usado para se referir a pessoas, Gaboá significa alto. Saul era mais alto do que todo o povo. 1 Samuel 16:23, 1 Samuel 9:2, 16:7. Em Daniel 8:3, Gaboá descreve o comprimento dos chifres do carneiro, e as duas pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. A palavra significa alto ou exaltado em posição. Assim diz o Senhor Jeová: tira o diadema e levanta a coroa. Esta não será a mesma, exalta o humilde e humilha o soberbo. Aquele que está em alta posição, Ezequiel 21:26. Em Eclesiastes 5:8, esta conotação de alto posto é expresso na tradução o mais alto, altos. O termo Gaboá é usado para aludir a um estado psicológico como altivez. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas. Esta dupla ocorrência da palavra a enfatiza nem saiam coisas árduas da vossa boca. 1 Samuel 2:3. Então, Gaboá, que é alto, exaltado. Elion, alto, cume, no lugar mais alto, o mais alto, superior, altura. Então, acho que seria, no caso, o altíssimo, né? O Elion, né? E Elion, no caso. E Elion, que tem um iota. E Elion, alto, cume, o lugar mais alto, o mais alto, superior, altura. Vamos ver o que ele vai dizer. As 50 ocorrências desta palavra estão espalhadas ao longo da literatura bíblica. A palavra indica o superior em oposição ao inferior. E eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó. Gênesis 40:16. Em Ezequiel 42:5, Elion descreve o altar superior de 3 andares, e as câmaras de cima eram mais estreitas, porque as galerias tomavam aqui mais espaço do que nas de baixo e nas do meio do edifício. O uso figurativo da palavra aparece em 2 Crônicas 7:21, onde modifica a dinastia Casa de Salomão. O rei messiânico de Davi será o primogênito de Deus, mais elevado do que os reis da terra. Salmos 89:27. Em muitas passagens, Elion significa superior, no sentido de cume ou o mais alto entre duas coisas. O termo de sua herança para o Oriente era Atarote Adar, até Bet-Horon de cima. Josué 16:5, 2 Crônicas 8:5. Esta palavra é usada num dos nomes de Deus, El Elyon. Descrevendo-se, então eu acertei. Sim, Elyon. Esta palavra é usada num dos termos de Deus, El e Elyon, descrevendo-o como o mais alto, o Altíssimo, o único ser supremo. A ênfase aqui está na supremacia divina em vez da exclusividade divina. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo, El Elyon. Gênesis 14:18, primeira ocorrência. Este nome dado a um Deus também aparece em documentos palestinos extrabíblicos.
O uso figurativo de Elion para descrever a casa ou dinastia de Israel também assume um retorno em comum em 1 Reis 9:8, onde se diz que o reino é a altura da surpresa. E desta casa, que é um montão de ruínas, todo aquele que por ela passar pasmará e assobiará e dirá: por que fez o Senhor assim a esta terra e a esta casa? Gabá, exaltar-se, elevar-se. Este verbo, que aparece 38 vezes na Bíblia, tem cognatos no acadiano, aramaico e árabe. Seus significados são paralelos aos do adjetivo. Pode significar elevar-se, exaltar-se. Neste sentido é usado para aludir árvores, Ezequiel 19:11. Os céus, Jó 35:5. E um homem, 1 Samuel 10:23. Pode significar exaltar-se no sentido positivo de encorajar-se, 2 Crônicas 17:6. Ou no sentido negativo de ensoberbecer-se ou orgulhar-se. Tá vendo? Então por isso que fala que a pessoa está se gabando, né? De gabar do hebraico. Então, orgulhar, ensoberbecer, 2 Crônicas 26:16. O cara que está se orgulhando, né? Está se ensoberbecendo, aí fala, o fulano está se gabando, né? E a palavra gabar, em hebraico, gabá, vai significar isso: exaltar-se, elevar-se, ensoberbecer-se, orgulhar-se. Então, tem palavra que a gente fala em hebraico que a gente não sabe que é hebraico. Gobá, altura, exaltação, majestade, altivez, orgulho. Este substantivo, que aparece 17 vezes no hebraico bíblico, diz respeito à altura de coisas, 2 Crônicas 3:4, e de homens, 1 Samuel 17:4. Também pode se referir à exaltação ou majestade, Jó 40:10, e à soberba ou orgulho, 2 Crônicas 32:36. Amaldiçoar, que é kalal, ser insignificante, ágil, rápido, amaldiçoar. Esta palavra de amplo significado é encontrada no hebraico antigo e moderno, no acadiano antigo e, de acordo com alguns, no ugarítico antigo. A palavra ocorre aproximadamente 82 vezes. No Antigo Testamento hebraico, como será visto, suas várias acepções surgem da ideia básica de ser insignificante ou ágil, com conotações um pouco negativas. O termo kalal é encontrado pela primeira vez em Gênesis 8:8. A ver se as águas tinham minguado. O termo indica uma diminuição do que havia antes. A ideia de ser rápido é expressa na forma comparativa hebraica. Assim, Saul e Jonatas eram mais ligeiros do que as águias. 2 Samuel 1:23, literalmente, mais do que as águias, eles eram ágeis. Ideia semelhante é expressa em 1 Samuel 18:23. Então disse Davi: parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei? O verbo kalal inclui a ideia de amaldiçoar ou menosprezar, desprezar. E quem amaldiçoar, menosprezar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Êxodos 21:17. Amaldiçoar tinha o significado de juramento quando relacionado aos deuses, e o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. 1 Samuel 17:43. O aspecto negativo da não-bênção era expressa pela forma passiva. O pecador de 100 anos será amaldiçoado pela morte. Isaías 65:20. Uso semelhante é refletido em maldita é a sua porção sobre a terra, Jó 24:18. A forma causativa do verbo às vezes expressava a ideia
de aliviar erguer um peso. Porventura aliviará a sua mão de cima de vós? 1 Samuel 6,5. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga. Êxodos 18, 22. Iarar, amaldiçoar. Iarar. Esta raiz é encontrada no árabe meridional, etiópico e acadiano. O verbo ocorre 60 vezes no Antigo Testamento. A primeira ocorrência está em Gênesis 3,14. Maldita serás a serpente mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Gênesis 3,17. Maldita é a terra por causa de ti, Adão. Esta forma responde por mais da metade das ocorrências. É um pronunciamento de julgamento sobre aqueles que quebram o concerto, como maldito o homem ou maldito aquele, 12 vezes em Deuteronômios 27, 15 ao 26. A maldição normalmente está em paralelo com a benção. As duas maldições em Gênesis 3 estão em nítido contraste com as duas bênçãos. E Deus os abençoou. Em Gênesis 1, o concerto com Abraão inclui: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei, raiz diferente, os que te amaldiçoarem. Gênesis 12:3. Compare maldito o homem que confia no homem com o bendito varão que confia no Senhor. Jeremias 17:5. Os pagãos usavam o poder de amaldiçoar para tratar com seus inimigos, como quando Balaque chamou Balaão: vem, amaldiçoa-me este povo. Números 22:6. Israel tinha a água cerimonial que traz consigo a maldição. Números 5:18. Só Deus verdadeiramente amaldiçoa. É uma revelação da sua justiça em defesa da sua reivindicação de obediência absoluta. Os homens podem reivindicar as maldições de Deus, entregando suas queixas a Deus e confiando no seu julgamento justo. Salmos 109, 26 ao 31. A Septuaginta traduz arar por epikalarastai. Suas combinações e derivados pelos quais arar entra no Novo Testamento. Amaldiçoar no Antigo Testamento é resumido na declaração: maldito o homem que não escutar as palavras deste concerto. Jeremias 11:3. O Novo Testamento responde: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3:13. Ialá. Ialá. Maldição, juramento. Caramba. Os cognatos dessa palavra aparecem no fenício e no árabe. As 36 ocorrências deste substantivo no Antigo Testamento aparecem em todos os períodos da literatura bíblica. Em distinção de arar, amaldiçoar, pondo anátema em alguém ou algo, e calá-lo, amaldiçoar, abusando-o, depreciando. Alá se refere basicamente à execução de um juramento formal para legalizar um concerto ou acordo. Como substantivo Alá diz respeito ao próprio juramento, então serás livre do meu juramento quando fores a minha família, e se não te derem livre, serás do meu juramento. Gênesis 24:41, primeira ocorrência. O juramento era uma maldição sobre a cabeça daquele que quebrava o acordo. Este mesmo sentido aparece em Levíticos 5:1, referindo-se a uma maldição geral contra todo aquele que desse falso testemunho em um caso de tribunal. Assim, Alá funciona como maldição que sanciona um penhor ou comissão e pode fechar um acordo ou concerto. Por outro lado, a palavra às vezes representa uma maldição contra outra pessoa, quer sua identidade seja conhecida ou não. Amanhã é mahar. Amanhã, mahar. Amanhã. Esta palavra tem cognatos no aramaico recente, egípcio, siríaco, fenício e acadiano.
Aqui aparece com a palavra traduzida por dia. O substantivo marrar ocorre como substantivo ou advérbio por volta de 52 vezes no hebraico bíblico e em todos os períodos do idioma. A palavra significa o dia que segue o dia presente. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. Êxodo 16, 23. O termo marrar também ocorre como substantivo em Provérbios 27, 1. Não presumas no dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Marrar, amanhã. O significado básico desta palavra é apresentado com nitidez em Êxodo 19, 10. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes. Em algumas passagens, o idioma cadiano é paralelo, próximo. É usada a expressão Yom Mahar. Assim, testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã. Gênesis 30, 33. Na grande maioria das passagens, Mahar, usado sozinho, usado incondicionalmente, significa amanhã. Eis que saio de ti e orarei ao Senhor, que estes enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Êxodos 8, 29. De maneira interessante, em Êxodos 8:10 é empregada a expressão lemahar, que ocorre 5 vezes na Bíblia. E ele quer dizer amanhã, usada como a preposição ka é. A palavra significa amanhã, mais ou menos nesta hora. Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva muito grave. Êxodos 9, 18. Maurat. O próximo dia, estritamente relacionado com o substantivo marrar, está este advérbio que ocorre por volta de 32 vezes em todos os períodos do hebraico bíblico. Cerca de 28 vezes Maorat está unido com a preposição min para significar no próximo dia. Esta é a sua forma e significado em sua primeira ocorrência bíblica. E sucedeu no outro dia. Gênesis 30, 24. Não é Gênesis 19, 34. Né? Sucedeu no outro dia. Em 3 passagens, este advérbio é precedido pela preposição le, mas o significado é o mesmo. E referiu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. 1 Samuel 30, 17. Em Números 11, 32, Maurat aparece depois de Yom, dia, e é precedido pelo artigo definido. Então o povo se levantou todo aquele dia, e toda aquela noite, e todo o dia seguinte, e colheram as codornizes. 1 Crônicas 29, 21. Exibe outra construção com o mesmo significado, e ao outro dia. O verbo arrar significa ficar para trás, tardar, demorar. Este verbo, que raramente ocorre no hebraico bíblico, é considerado a raiz de marrar. Amanhã. Este verbo aparece em Provérbios 23, 30. Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. O significado tardar também ocorre em Juízes 5:28. Porque tarda em vir o seu carro? O que teria a ver com bebida? Esse verbo aparece em Provérbios 23, 30. Para os que se demoram perto do vinho, tá,
que no caso seria amanhecer no vinho, né? Para os que andam buscando bebida misturada. O significado tardar também ocorre em Juízes 5:28, porque tarda em vir seu carro. Amar, Ahab ou Arrebe. Ahab ou Arrebe. Arrebe. Amar, gostar. Este verbo aparece no Moabita e no Ugarítico. Ocorre em todos os períodos do hebraico e ao redor de 250 vezes na Bíblia. Basicamente, este verbo é equivalente a amar, no sentido de ter um forte afeto emocional e desejo ou de possuir ou de estar na presença do objeto. Primeiro, a palavra se refere ao amor que um homem tem por sua mulher e uma mulher por um homem. Tal amor está arraigado no desejo sexual, embora por via de regra o desejo esteja dentro dos limites das relações legítimas. E Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara e tomou a Rebeca e foi-lhe por mulher e amou-a. Gênesis 24:67. Esta palavra se refere a um amor erótico mais legítimo, fora do casamento. Tal emoção pode ser um desejo de se casar e cuidar do objeto desse amor, como no caso do amor de Siquém por Diná, Gênesis 34:3. Em raras ocasiões, Ahab ou Arrebe significa não mais que pura luxúria, um desejo desregrado de ter relações sexuais com seu objeto. 2 Samuel 13:1. O casamento pode ser consumado sem a presença de amor por um dos parceiros, Gênesis 29:30. Raramente Ahab ou Arrebe diz respeito a fazer amor. Isto é representado pelo termo iada, conhecer, ou por sacab, deitar-se. Não obstante, a palavra parece ter este significado adicional em 1 Reis 11:1. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, Jeremias 2:25. Oséias parece usar esta acepção quando escreve que Deus lhe disse: vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera. Oséias 3:1. Este é o significado predominante do verbo quando aparece no radical causativo, como particípio. Em todas as ocasiões, menos uma, Zacarias 13:6. Ahab ou Arrebe significa aquele com quem a pessoa fez ou quis fazer amor. Sobe ao Líbano e clama e levanta a tua voz em Bazã e clama desde Abarim, porque estão quebrantados os teus namorados. Jeremias 22:20 e Ezequiel 16:33. O termo Ahab ou Arrebe também é usado para aludir ao amor entre pais e filhos. Em sua primeira ocorrência bíblica, a palavra retrata o afeto especial de Abraão por seu filho Isaque. E disse: toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas. Gênesis 22:2. A palavra Ahab ou Arrebe pode se referir ao amor familiar experimentado por uma nora por sua sogra, Ruth 4:15. Este tipo de amor também é representado pela palavra Raham. Às vezes, Ahab ou Arrebe descreve um forte afeto especial que um escravo tem por seu senhor, sob cujo domínio ele deseja permanecer. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo a meu senhor e a minha mulher e a meus filhos, não quero sair forro. Êxodos 21:5. Talvez aqui haja uma implicação para amor familiar. Ele ama seu senhor como um filho ama seu pai. Deuteronômio 15:16.
Esta ênfase pode estar em 1 Samuel 16, 21, onde lemos que Saul amou muito Davi, Israel veio amar e admirar profundamente Davi, de forma que eles observavam todos os seus movimentos com admiração. 1 Samuel 18, 16. O uso especial dessa palavra diz respeito a um afeto especialmente ímpio entre amigos. A alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi e Jonatas o amou como sua própria alma. 1 Samuel 18:1. Um especial desta palavra diz respeito a um afeto especialmente íntimo. Não, intimidade também entre amigos. A alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi e Jonatas o amou como a sua própria alma. 1 Samuel 18:1. Em Levíticos 19:18. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19:34, Deuteronômio 10:19. Arrabe ou arrebe significa esse tipo fraterno ou amigável de amor. Além disso, a palavra sugere que o indivíduo busca se relacionar com seu irmão e todas as pessoas de acordo com o que está especificado na estrutura da lei que Deus deu a Israel. Ele devia ser o estado normal das relações entre os homens. Este verbo é usado politicamente para descrever a lealdade de um vassalo ou subordinado ao seu senhor. Irão, rei de Tiro, amou Davi no sentido de que este lhe era completamente leal. 1 Reis 5:1. O forte afeto e desejo emocional sugeridos por Arrabe ou Arreb também podem ser estabelecidos em objetos, circunstâncias, ações e relações. Arrabá, amor. Esta palavra aparece por cerca de 55 vezes e representa vários tipos de amor. A primeira ocorrência bíblica de Arrabá está em Gênesis 29:20, onde a palavra trata do amor entre homem e mulher como conceito geral. Em Oséias 3:1, a palavra é usada para aludir ao amor como atividade sexual. Em 1 Samuel 18:3, Arrabá quer dizer amor entre amigos. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. A palavra se refere ao amor de Salomão em 1 Reis 11:2 e ao amor de Deus em Deuteronômio 7:8. Arrabe, amigo. Esta palavra usada como particípio pode significar amigo. Os amigos dos ricos são muitos. Provérbios 14:20. Andar, halak. Ir caminhar, andar, passear, seguir. Olha só, então aqui está bem claro a ideia para quem acha que contra a teologia gay, né? Que fala porque Arrabe significa amigo, né? Amigo de amizade, que se jogar para o grego vai ser o philos, né? O philos. Não é o amor eros, entendeu? O Arrabe aqui vai significar amigo. E aí ele vai explicar que a palavra de Davi amou Jonatas como sua própria alma. No caso, tem a passagem ama o teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19:18, né? Amarás teu próximo como a ti mesmo. Então está explicado aí que é amor, philos, né? E também é usado como o amor de Deus também. Tem a passagem que ele vai explicar que ela é relacionado ao amor de Deus em Deuteronômio 7:8 aqui, ó. 7:8. Então, o que desconstrói a teologia gay. Andar é halak, ir, caminhar, andar, passear, seguir, comportar-se. Este verbo aparece na maioria dos idiomas semíticos, embora tenha um significado diferente no árabe, e é atestado em todos os períodos do hebraico. O Antigo Testamento hebraico o atesta em torno
de 1550 vezes, enquanto que o aramaico o usa poucas vezes. Essencialmente, esta raiz diz respeito a movimentos sem sugestão de direção no sentido de ir, quer do homem, Gênesis 9:23, animais, Gênesis 3:14, ou objetos inanimados, Gênesis 2:14, primeira ocorrência da palavra. Às vezes é usado com ênfase especial no fim ou objetivo da ação em mente. Os homens não são senão carne, um vento que passa, vai e não volta. Salmo 78:39. Aplicada à experiência humana, a palavra sugere ir para o monte, para a morte, como em Gênesis 15:2. Quando Abraão diz: Então disse Abraão, Senhor Jeová, que me has de dar? Pois vou para a morte, sem filhos. Este verbo também é usado para descrever o comportamento ou o modo em que a pessoa anda na vida. Aquele que anda em justiça será abençoado por Deus. Isaías 33:15. Isto se refere a viver uma vida íntegra. Esta raiz é empregada de várias outras maneiras especiais. É usada para enfatizar que certa coisa aconteceu. Jacó foi e pegou os cabritos que sua mãe pedira, em outras palavras, ele fez a ação de fato. Gênesis 27:14. Em Gênesis 8:2, as águas do dilúvio retrocediam continuamente da superfície da terra. Às vezes, esse verbo implica movimento de afastamento, como em Gênesis 18:33, quando o Senhor se afastou de Abraão. É dito que Deus anda ou passeia em três sentidos. Primeiro, há certos casos em que ele assumiu algum tipo de forma física, por exemplo, Adão e Eva ouviram o som de Deus passeando, andando para lá e para cá no jardim do Éden, Gênesis 3:8. Ele anda nas nuvens, Salmo 104:3, e nos céus, Jó 22:14. Estes provavelmente são antropomorfismos. Fala-se de Deus como se ele tivesse partes humanas. Ainda com mais frequência se diz que Deus acompanha o seu povo. Êxodos 33:14. Vai para resgatá-los, libertá-los do Egito. 2 Samuel 7:23. E vem para salvá-los. Salmos 82. A ideia de Deus ir andar diante de seu povo, as colunas de fogo e nuvem. Êxodos 13:21. Conduz à ideia de que o seu povo tem de andar atrás dele. Deuteronômio 13:5. Está escrito muitas vezes que as pessoas foram atrás ou são avisadas contra ir atrás de deuses estrangeiros. Seguir Deuteronômio 4:3. Assim, a ideia bastante concreta de seguir Deus pelo deserto comunica andar espiritualmente atrás dele. Alguns estudiosos sugerem que andar atrás de deuses pagãos ou até do Deus verdadeiro surgiu da adoração pagã, onde o Deus era levado na frente do povo quando eles entravam no santuário. Os homens também podem andar segundo o propósito de seu coração maligno ou de agir obstinadamente. Jeremias 3:17. Os justos seguiam ou praticavam os mandamentos de Deus, eles andavam em justiça. Isaías 33:15, em humildade, Malaquias 6:8, e em sinceridade, Salmo 15:2. Eles também andavam com Deus, Gênesis 5:22, e andavam ou viviam em sua presença. Gênesis 17:1, no sentido de viver responsavelmente na presença dele. Alika, curso, conduta, companhia, ao ambulante, caravana, procissão. Este substantivo ocorre 6 vezes no Antigo Testamento. Esta palavra traz várias acepções. Em Na 2:5, Aliká se refere a um curso. Este se quebrará das suas riquezas. Eles, porém, tropeçarão na sua marcha, em Provérbios 31:27. A palavra significa conduta, também significa em Jó
6:19, companhia ambulante ou caravana, ou Salmos 68:24, ara, procissão. Vários outros substantivos relacionados raramente aparecem o termo mahalá, que ocorre 5 vezes, quer dizer passagem, passeio, Ezequiel 42:4, e viagem, Neemias 2:6. O substantivo relec ocorre 2 vezes e significa visitante, 2 Samuel 12:4. A palavra halik aparece uma vez com o significado de passos, Jó 29:6. O vocábulo tahalukot ocorre uma vez e significa procissão, sobretudo a procissão de ação de graças, Neemias 12:31. Angústia, Sara, angústia, dificuldade. As 70 ocorrências de Sara se dão em todos os períodos da literatura bíblica, embora a maioria das ocorrências esteja na poesia, literatura poética, profética e sapiencial. O termo Sara quer dizer aperto ou aflição, em sentido psicológico ou espiritual, que é o significado em Gênesis 42:21. Primeira ocorrência: na verdade, somos culpados acerca do nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos rogava, nós, porém, não ouvimos. Sar, angústia. Esta palavra também ocorre principalmente na poesia, em Provérbios 24:10. Sar significa escassez ou angústia causada pela escassez. A ênfase do substantivo está às vezes no sentido do desânimo que surge de uma situação angustiante. Jó 7:11. Neste uso, a palavra representa um estado psicológico ou espiritual. Em Isaías 5:30, a palavra descreve as condições que causam angústia. Se alguém olhar para a terra, eis que só verá trevas e ânsia. Isaías 30:20. Esta acepção parece ser o uso mais frequente, representado por sar. Sarar, enroscar-se, limitar, angustiar-se, estar em aperto, afligir-se, estar em dores de parto. Este verbo, que aparece no Antigo Testamento 54 vezes, tem cognatos no aramaico, siríaco, acadiano e árabe. Em Juízes 11:7, a palavra leva o significado de estar em aperto. Sar, estreito. O termo sar descreve um espaço que é estreito e facilmente bloqueado por uma pessoa. Números 22:26. Anjo, malak, mensageiro anjo. No algarismo árabe e etiópico, o verbo leak significa enviar, ainda que leak não ocorra no Antigo Testamento hebraico, é possível reconhecer sua relação etimológica com malak. Além disso, o Antigo Testamento usa a palavra mensagem em Ageu 1:13. Esta palavra incorpora o significado da raiz leak, enviar. Outra forma de substantivo da raiz é melaká, trabalho, que ocorre 167 vezes. O nome Malaquias, literalmente meu mensageiro, é baseado no substantivo malak. O substantivo malak ocorre 213 vezes no Antigo Testamento hebraico. Sua frequência é especialmente grande nos livros históricos, onde geralmente significa mensageiro. Juízes 31 vezes. 2 Reis 20 vezes, 1 Samuel 19 vezes e 2 Samuel 18 vezes. As obras proféticas são muito moderadas no uso de malak, com a surpreendente exceção do livro de Zacarias, onde o anjo do Senhor comunica a mensagem de Deus a Zacarias. Por exemplo, o que é isto, Senhor meu? E o anjo respondeu e me disse: estes são os 4 ventos do céu, saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra,
Zacarias 6, 4 ao 5. A palavra malak denota alguém enviando a grande distância por outro indivíduo, Gênesis 32, 3, ou por uma comunidade, Números 21, 21, para comunicar uma mensagem. Com frequência, vários mensageiros são enviados, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu, e enviou mensageiros, plural, de Malaque, e disse-lhes: Ide e perguntai a Baal-zebub, deus de Ecrom, se sararei desta doença. 2 Reis 1, 2. A fórmula introdutória da mensagem transmitida pelo Malaque contém a frase assim diz, ou isto é, o que diz, significando a autoridade do mensageiro em andar a mensagem do seu Senhor. Assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon. Juízes 11:15. Como representante de um rei, o Malaque pode ter executado a função de diplomata em 1 Reis. Em 1 Reis 20.1, lemos que Ben-Hadad enviou mensageiros com as condições de rendição, e enviou à cidade mensageiros a Acabe, rei de Israel, e disse-lhe: Assim diz Ben-Hadad, 1 Reis 20, 2 ao 3. Estas passagens confirmam o lugar importante de Malaque. Honrar o mensageiro significa honrar o remetente, e o oposto também era verdade. Davi tomou como pessoal o insulto de Nabal, 1 Samuel 25:14. Enquanto Hanum, rei de Amon, humilhou os servos de Davi, 2 Samuel 10:4, Davi foi rápido em despachar seu exército contra os amonitas. Deus também enviou mensageiros, primeiro os mensageiros proféticos, e o Senhor Deus e de seus pais lhes enviou sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu de seu povo e de sua habitação. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram suas palavras e escarneceram de seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. 2 Crônicas 36, 15, 16. Ageu chamou a si mesmo de mensageiro do Senhor, Malaque e Yahvé. Também houve mensageiros angelicais. A palavra anjo está etimologicamente relacionada com a palavra grega angelos, cuja tradução é semelhante ao hebraico mensageiro ou anjo. E anjo é um mensageiro sobrenatural do Senhor enviado com uma mensagem particular. 2 anjos vieram a Ló em Sodoma, e vieram 2 anjos a Sodoma à tarde. Estava Ló sentado à porta de Sodoma, e vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra. Gênesis 19:1. Os anjos também foram comissionados para proteger o povo de Deus.